Então, bem-vindo todos novamente. Hoje a gente vai entrar no nosso segundo tópico, né? A gente vai trabalhar hoje com ponteiro de função. Eh, Na aula passada a gente comentou um pouquinho sobre structs, estruturas e ponteiros, de maneira geral, os ponteiros gerais, né? O ponteiro regular. E essa aula de ponteiro de função são ainda inteiramente em linguagem C. Então a gente ainda não vai falar nada de sistema operacional, a gente não vai entrar no funcionamento deles, mas são os dois conceitos que faltam. Via de regra, para todo mundo que fez algum curso anterior de linguagem C, né? Essa revisão de ponteiro e estrutura tá tranquilo, é o que a gente já fez, a gente já trabalhou com isso bastante tempo, a gente não deve ter quase nenhuma dificuldade com relação a isso daí. Então, ponteiros, a gente viu lá, são simplesmente variáveis, então a gente tem que interpretar os ponteiros como sendo uma variável, ou seja, ele vai armazenar um valor e esse valor eu posso usar de maneira normal ou eu posso usá-lo como se ele fosse um endereço, né? Essa é a diferença do ponteiro. Então eu posso pegar, aqui eu tenho, por exemplo, a minha variável, né? Tá aqui, variable name. Eu posso chegar nessa variável e falar que a minha VN ficou horrível, né? A minha variável VN, ela recebe 1. Ou seja, eu estou pegando o valor 1 e colocando aqui dentro dessa variável. Então, essa variável, a partir de agora, recebe o valor 1. Ou eu posso pegar, por exemplo, um asterisco, variable name é igual a 1. Então, o que eu vou fazer é, onde essa variável estiver apontando, né? Então, o lugar onde ela estava apontando, eu vou colocar 1. Eu tenho a variável podendo armazenar um valor. Se eu usar esse valor como se fosse um endereço, eu consigo alterar através dela alguém de outro lugar. Então, a teoria regular de ponteiros, né? O segundo conceito que a gente viu são as estruturas, né? Então, a estrutura, ela nada mais é do que uma espécie de vetor. Então, uma espécie de vetor. Em cada posição dela, ela guarda um tipo diferente. Então, em vez de ter aquele vetor nosso tradicional, né? Nessa primeira parte aqui, eu vou colocar o meu inteiro. Nessa segunda parte aqui, eu vou colocar agora o meu char. Na verdade, vai ser um vetor de char que vai estar aqui dentro. E nessa última aqui, eu vou colocar o meu float. Então, eu armazeno como se fosse uma estrutura de vetores, né? A grande questão para a gente aí é a gente conseguir empacotar isso de maneira conjunta, né? A gente conseguir, através de uma variável, então aqui nesse caso é a people, né? O tipo people, eu consigo acessar todos os membros. Então é uma maneira simplesmente de a gente organizar essas informações. Então, vimos os dois conceitos. Eu vou passar um conceito derivado da base na verdade, de estrutura de dados. Não é de linguagem C, tá? Mas é um conceito de lógica, tem uma conceito de estrutura, né? E para aqueles que fizeram um curso regular de C, talvez não tenham visto isso, né? Então a gente vai passar um pouquinho por buffer circular, que a gente vai usar bastante o conceito dele ao longo da disciplina. E depois a gente vai entrar com um ponteiro de função, se a gente conseguir tempo hoje ainda. Então, o buffer circular é uma espécie de memória infinita, tá joia? O Ademilson quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Se quiser mandar no chat, se quiser abrir o microfone, fica à vontade, pessoal. Sim, Demilson, eu tô gravando a aula, vai ficar isso lá no. Só que eu tô gravando direto no micro, tá? A qualidade fica um pouquinho maior. Depois, se for abrir código, alguma coisa, fica muito. A gravação direto do Meet fica bem ruinzinha. Eu gravo aqui offline, deixa eu só conferir. Tá, gravando, belezinha. E depois eu subo direto pro YouTube. Aí ele fica uma qualidade um pouquinho maior para o pessoal for rever. Se vocês tiverem algum problema também de estar enxergando, me avisa. Eu dou o zoom, mexo na letra, fica à vontade, tá joia? Então, os buffers circulares, eles
são um espaço, praticamente um espaço infinito. Então, a gente entende esse cara como se ele não tivesse fim. A maneira que a gente usa ele normalmente correto. Pode usar uma série de maneiras, mas a gente utiliza uma ideia de FIFO, que é first in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, é uma fila, né? A gente pode entender isso como se fosse uma fila, por exemplo, para entrar num restaurante ou num supermercado, algum lugar. A primeira pessoa que chegou na fila é a primeira pessoa que vai sair da fila. Então, first in, primeiro a entrar, first out é o primeiro a sair, né? A gente usa isso normalmente para armazenar dados temporários. A gente não está preocupado com dados que sejam mais permanentes. Então, a ideia é realmente usar isso como intermediário para uma série de situações. Opa, só fazer uma outra coisa aqui. E a gente pode implementá-lo de várias maneiras, tá? As duas maneiras mais comuns que a gente pode pensar é usando vetor ou lista linkada. Lista linkada para o que a gente quer fazer tem uma série de vantagens, tá? É muito mais eficiente, principalmente se você quiser adicionar e remover elementos, só que demanda a gente saber o que é uma lista linkada, né? Então precisa de um pré-requisito aí em estrutura de dados. Para simplificar isso, a gente vai usar nessa disciplina só com vetor. Não é o código mais eficiente, mas é, de certo modo, um código mais simples da gente explicar e mais fácil de implementar. Ele gasta um pouquinho menos de linha de código. E como a ideia nessa primeira parte da disciplina é a gente entender realmente como funciona o kernel por dentro, tudo que é ferramental a gente passa um pouquinho por cima e a gente vai acabar se focando mais no que é a utilização dele mesmo. Então, só para ter um conceito que a gente não consegue. É difícil a gente fazer um kernel do jeito que a gente quer chegar, um SO do jeito que a gente quer chegar, sem ter algumas estruturas de dados na mão. Então, vamos trabalhar quase sempre com um buffer circular para simplificar. A implementação com buffer usa um pouquinho menos de espaço que ponteiro, né? Então tem algumas questões de memória que a gente pode ganhar. Eu tenho que tomar um cuidado muito especial quando eu for ciclar isso. E a gente pode ter um problema para diferenciar quando ele está cheio ou quando ele está vazio. A gente já vai chegar no exemplo com calma. Mas como vocês podem perceber, é um vetor nosso na memória. Então isso aqui pode ser normalmente, né, o nosso int v. Opa, abre, fecha colchetes. Eu estou tentando escrever com a caneta aqui, mas a minha letra no papel é ruim, aqui está pior. Então, eu implemento aqui o meu vetor, né? Implemento o meu vetor, e o que eu tenho na memória, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, 6 e 7. Tá tudo certo na maneira normal. A diferença da questão circular é a maneira que a gente interpreta esse cara. Então a gente vai interpretar desse jeito. Eu tenho, novamente, a nossa posição 0, tem a posição 1, tem a posição 2, tem a posição 3, tem a posição 4. E o que a gente vai pensar é que depois do 4 eu volto para o 0. Esse é o truque, por assim dizer. É a maneira que a gente vai pensar nesse cara. Então, continua sendo um vetor de 5 posições aqui. Eu vou percorrer o 0, 1, o 2, o 3 e o 4 nessa ordem. E depois do 4 vem o 0. De maneira bastante simples e sem muitas dúvidas, sem muitas diferenças. Certo? Como é que isso funciona na realidade? Primeiro, eu vou usar dois indicadores, tá? Eu vou ter um indicador de começo e de fim, para saber onde a fila começa, onde a fila termina. Então, na hora que você chega no banco, no supermercado, né? Hoje tudo tem fila, né? Você vai chegar na fila, você olha, você consegue enxergar onde é o começo, onde é o fim da fila. A diferença dessa fila do mundo real, que vocês estão mais acostumados para que a gente está fazendo aqui, é que na hora que a primeira pessoa sai do lugar dela, todo mundo dá um passo para frente. Ou todo mundo anda 3 metros para frente. A estrutura da fila é desse jeito. O que a gente está aqui é um pouquinho diferente. A gente pode interpretar a maneira mais simples de olhar. É como se a gente estivesse num banco, por exemplo, todo mundo tem 5 cadeiras, tá todo mundo sentado. Na hora que o caixa chama a senha 0, essa fica vazia. Então a próxima pessoa vem e senta no 0. Vem uma nova pessoa sentar no 0. Só que essa nova pessoa vem e senta no 0 e eu
vou chamar o 1. Esse cara vai esperar, ele vai ser chamado depois do 4. Aí eu chamo a cadeira 1. Vem alguém novo, senta na 1, depois eu vou chamar a 2. Então, essa é a diferença. Não vai todo mundo andar para frente. Como não vai todo mundo andar para frente, eu tenho que ter a informação de onde eu estou, onde é o próximo a ser chamado, né? E por motivos de questão de analisar quando tá cheio, quando tá vazio, e organizar, saber quantos elementos eu tenho, eu também tenho que saber onde é o fim da fila, tá? Então, vamos dar uma olhada. Tem aqui o nosso buffer, 5 posições, né? A minha variável start começa com 0, a minha variável end começa com 0, né? E aí eu tenho aqui o meu buffer vazio, né? Então, imagina se fosse a fila do banco, não tem ninguém aqui na entrada, não tem ninguém, não é para chamar ninguém, tá tudo vazio, certo? A primeira pergunta importante para a gente relembrar alguns dos conceitos eu acabei de falar que o buffer está vazio, né? Mas vamos lá. Quantos elementos eu tenho nesse vetor? Então, vou dar aqueles tradicionais 5 segundos para você olhar para isso e tentar deduzir, né? Quantos elementos eu tenho armazenados nesse buffer, né? Nesse vetor, desse buffer circular. E aí, tradicionalmente, todo mundo vai falar assim, não tem nenhum. E a resposta, obviamente, está errada. Eu tenho elementos. Eu tenho 5 elementos. Só que eles são lixo. Então, a minha memória, essa é a diferenciação que a gente tem que fazer. A minha memória tem valores. Então, na posição 1, tem alguma coisa? Tem. Ela é útil? Não. É lixo. Na posição 0, tem alguma coisa? Tem. Ela é útil? Não, ela é lixo. O meu conceito de buffer, o meu conceito essa estrutura que eu estou criando, né? Então, esse objeto que a gente está fazendo, ele está vazio. O meu buffer está vazio. Então, quantos elementos eu tenho no meu buffer? Eu não tenho nenhum elemento armazenado. Quantos elementos eu tenho na minha memória? Na minha memória, eu continuo tendo os meus 5 elementos. Eu não deixei de ter meus 5 elementos aqui. Eles continuam aqui, eles continuam sendo tratados do mesmo jeito. A gente corre o risco de imaginar que não tem nada porque eu ainda não coloquei nada. Na verdade, tá as interrogações aí porque tem lixo, né? A nossa memória tem alguma coisa, a gente não sabe o que é. Mas, entendendo essa diferenciação de que eu tenho elementos, então, tecnicamente, no meu buffer, se eu for ler alguma coisa, eu vou conseguir ler. É isso, tem que tomar cuidado. Se eu for tentar ler, eu consigo ler alguma coisa. Só que essa coisa não é útil, não é o que a gente quer utilizar, não é não serve pra gente, para aquilo que a gente está fazendo. Mas vamos lá, vamos adicionar elementos. Como a gente tem que criar um padrão. Então, o padrão nosso é que a gente sempre entra no fim da fila. Então, as pessoas sempre vão entrar no fim da fila e elas vão sair do começo da fila. Então, entra no fim, sai no começo, certo? Então, vamos lá. Adicionei 2 elementos. Coloquei um elemento no 0, coloquei um elemento no 1 e o end, o fim da fila, está apontando para o 2. O 2 é a minha próxima posição livre, tá? Então, a gente identifica que a setinha do fim da fila ela vai mostrar onde está a próxima posição livre. Eu posso pegar essa seta e apontar para a última posição preenchida à vontade. Você mantém um critério, você cria um critério, você cria uma abordagem de pensamento e você segue ela até o final, tá? Aqui eu só estou colocando ela para apontar para a última livre. E o começo da fila continua no 0. Tenho coisa no meu buffer. Se você for imaginar ele com memória, sim, você tem 5 elementos. Agora, eu coloquei alguma coisa no meu buffer? Colocou. Você colocou a letra A e você colocou a letra B. Então, esses 2 caras agora, eles fazem parte do teu buffer, eles estão ali, belezinha. Eu posso, então, remover. Então, para remover, como a gente comentou, entra no fim da fila, sai no começo da fila. Para entrar, beleza? Para sair, então eu estou removendo o meu primeiro elemento. O que eu fiz para remover? Eu aumentei esse contador. Ele saiu de 0 e ele foi para 1.
Então agora ele aponta para o B. Quer dizer que o B ainda está a ser processado, né? E aqui está vazio, o meu A continua ali. Mas pera aí, Rodrigo, você não tirou um elemento? Tirei. Então esse A não deveria ter sumido? Não. Por que ele deveria ter sumido? Não, mas você tirou ele da memória, não tirou? Não, não. Eu tirei do buffer. Quer dizer que eu peguei aquela informação, eu executei e eu fiz alguma coisa com ela. Mas eu não precisava tirar da memória. Não dá para tirar. A memória, lá no final das contas, né? Os bits dela são transistores ou capacitores, né? Que estão ligados ou desligados. Você tem um flip-flop ali que está ligado ou desligado. Então não tem como você tirar tudo. Você pode colocar zero no lugar. É diferente. Você pode chegar aqui, por exemplo, e falar assim: toda vez que eu tirar alguma coisa, eu vou chegar aqui e vou colocar um zero. Vou apagar o que está ali. Tá, você, na verdade, colocou zero. É diferente de tirar tudo que está lá. Não tem como tirar. Continua sempre um valor. Ah, eu posso então simplesmente largar o valor anterior? À vontade. Esse valor é sensível? Por quê? Porque esse cara continua na memória. Se isso é, por exemplo, a sua senha, você armazenou sua senha aqui, não é legal deixar ela dando bobeira aqui na memória, né? Ela pode vazar por algum motivo. A gente teve um, um problema sério uns tempos atrás do Heartbleed, né? Um dos. Eu acho que é o Heartbleed mesmo que fez um ataque de vazamento de memória utilizando a SSL, que é uma biblioteca de segurança que basicamente todo mundo usa, né? E qual que era a ideia? Você tentava conectar em algum lugar, aquela pessoa. E aí, se desse certo ou não, ela devolvia para você uma mensagem: Ó, deu certo, ó, não deu certo. Tô tentando resumir bem simples, tá? Para conectar, você manda a senha, né? Então você vai lá, você manda a sua senha, fala: olha, essa é a minha senha, esse é meu username, eu quero logar aí. Ele vai pegar, vai salvar isso, vai comparar com o que ele tem lá no banco de dados. É um pouquinho mais complexo que isso a ideia, mas só para a gente simplificar, né? Ele vai comparar com o banco de dados e fala assim: você pode ou você não pode. Então ele devolve uma mensagem para você falando: olha, você pode se logar, ou não, você não pode se logar. Uma das questões que a gente usa é na hora que ele devolve a mensagem, eu falo assim: olha, quando você me devolver uma mensagem falando o que aconteceu, me manda 30 bytes, me manda 300 bytes, me manda 400 bytes. Por quê? Porque pode ser que eu seja um processador que não tenha muita memória, então eu quero uma versão mais curta da mensagem, né? Qual que era o problema? Não tinha um cheque ali do tamanho. Então eu falava assim: ó, tenta conectar aí com usuário, aluno, senha, aluno. E na hora que você me devolver a resposta, me devolve, sei lá, eu não tenho tanta memória assim. Então me devolve só 1 ou 2 terabytes de memória. O que que acontecia? O cara devolvia a mensagem, só que como você pediu 1 tera, ele continuava percorrendo o vetor, devolvendo tudo que estava na memória. E aí, todas as tentativas de logins anteriores, você puxava aquela informação. Então você conseguia. É um vazamento de informação bem complicado. É, usando justamente isso. Então eu posso, à medida que eu retiro elementos, vir aqui e não apagar. Eu posso vir, por exemplo, e colocar um número que eu conheço, zero. Então eu perdi aquela informação, ou qualquer informação que você queira colocar. Mas eu não consigo remover elementos da memória. Eu consigo remover elementos do buffer, mas eles continuam na memória. Eu consigo remover elementos do buffer e trocar o valor daquele cara, tá? Mas eu não consigo remover da memória. Então, esse é um conceito que a gente tem que tomar um certo cuidado. Beleza, tiramos esse cara. Adicionei mais 2 elementos. Como é que apaga isso aqui? Ele não quer me deixar apagar. Fecha esse cara, descarta as alterações de tinta. Ele não quer fechar aqui. Olha que coisa bonita. Shift F5. E agora sim. Temos ele bonitinho de novo. Tá? Então, eu fiz essa remoção dos meus elementos aqui. E tranquilo. Adicionei mais 2. Então, vamos voltar. A gente estava com a seta aqui. Vou adicionar mais 2 elementos. Adicionei C e D. Belezinha. Estão os dois ali. Ok, Rodrigo. Tudo certo e funcionando.
Posso adicionar mais um elemento? Posso. Quantas posições livres eu tenho aqui? Então, a gente, relembrando, né? O meu começo da fila está aqui no 1, o meu fim da fila está aqui no 4. Então, quantas posições livres eu tenho? 2. Eu posso adicionar alguém aqui no 4 e posso adicionar alguém aqui no 0, né? Então, no 4 ou no 0 eu consigo fazer a adição dos dois caras. Vamos adicionar no 4? Vamos. Lembra que o A não existe pro buffer. Ele é só quer dizer, minha variável A não existe pro buffer. Ele é só uma região vazia de memória. Então, beleza. Adicionei mais um elemento. Aqui eu esqueci de mexer no PowerPoint. Que coisa feia, né? Então, esse cara. Magicamente agora, a interrogação vai virar a letra E. Olha que bonito, né? Ninguém sabe. Você sabia que dá para editar o PowerPoint com o PowerPoint rodando? Que coisa bonita, né? Então, adicionei mais um elemento, né? Adicionei aqui a minha letra E. E eu vim aqui para minha... O meu fim de fila veio para a posição 0. Aí eu falo, olha, a minha posição 0, a minha posição 0 agora é a minha próxima posição vazia, minha próxima posição livre. Então, a princípio, tá tudo certo. Minha posição está aqui. Vamos adicionar mais um elemento? Então, sempre entra no fim da fila. Se eu adicionar mais um elemento, o meu end vai vir para cá. E aí vamos supor que eu adicionei, tiro o A aqui, eu coloco a letra F, né? Então eu vou ter o B, o C, o D, o E e o F. A gente tem um problema. Se o meu começo e o meu fim estão apontando para a mesma posição, o buffer está cheio ou ele está vazio? Aqui eles estão na mesma posição. O buffer está cheio ou está vazio? A gente não consegue distinguir. Então, eu posso, na hora que eu for aumentar o end, se ele for chegar no start de novo, que é esse caso, né? Eu vou aumentar. Deixa eu apagar todo mundo. Eu vou aumentar o end. O end meu estava aqui. Eu aumentei e ele veio para cá. Beleza, tranquilo. Se eu tentar aumentar, colocar mais alguém, ele vai vir para cá, certo? Se ao aumentar ele voltar a ficar igual, quer dizer que eu vou encher o meu buffer. Então eu tenho uma outra variável que fala, olha, eles estão na mesma posição, mas o buffer está cheio. Ou eles estão em posições diferentes e o buffer está cheio. Aí depende de se você quer ou não usar 100% do buffer, tá? Aqui, para simplificar, o que a gente vai fazer? Start e end. Quando o start e o end estiverem iguais, os mesmos valores, apontando para o mesmo lugar, a minha fila está vazia. O meu buffer está cheio quando o meu end está imediatamente antes do meu start. Quer dizer que essa posição é a próxima posição livre, só que eu não vou usá-la. Então eu sempre vou ficar com uma posição do meu buffer sem utilizar. Ah, Rodrigo, mas você está jogando memória fora. Mas isso não é ruim? Com certeza. Então como é que corrige? É só, sei lá, dar uma olhada em estrutura de dados, lista linkada e fazer a disciplina de eco P02, acho que eco P02 e eco P12, e manda bala, resolve o problema. A gente não vai resolver aqui porque isso simplifica um pouco o código, a maneira que a gente vai interpretar as coisas. Então, como a ideia é só uma introdução geral, a gente vai dar continuidade desse jeito mesmo. Então, o meu buffer, ele encher significa ter n-1 elementos. Então, se eu tenho n posições, 10 posições, eu vou usar no máximo 10. Eu consigo usar no máximo 10 elementos. Desculpa. Se eu tenho 10 posições, eu consigo usar no máximo 9 elementos. Se eu tenho 11 posições, eu consigo usar 10 elementos. Então, eu preciso ter uma posição para evitar esse problema de saber se o buffer está cheio ou não. Tá joia? Como é que a gente usa isso? Aqui tem um truque legal, né? Que eu utilizo para a gente analisar, trabalhar com buffer. Então, quando a gente mexe com o vetor, a gente faz um for de 0 até tanto e mais. Pega o próximo, chega uma hora que ele termina. O truque que a gente vai utilizar aqui é para pegar a próxima posição do buffer,
a gente usa essa construção sintática aqui, tá? O meu índice, então o meu índice aqui é igual ao meu índice mais 1, resto de divisão CB size. O que eu estou fazendo efetivamente? Aqui eu fiz com 10, eu vou fazer ele um pouquinho menor. Deixa eu desenhar aqui um pouquinho menor, talvez com 4 ou 5. Vamos ver quantos que cabe aqui na tela, só para a gente dar uma analisada, tá? Então, esse aqui é meu buffer, estou fazendo horizontal para caber. Então, tá lá, 1, 2, 3, 4, 5 posições. Então aqui eu tenho a posição 0, aqui eu tenho a posição 1, aqui eu tenho a posição 2, aqui eu tenho a posição 3 e aqui eu tenho a posição 4. Ó, agora já tá parecendo que eu saí da segunda série, né? Eu já comecei a aprender a escrever com essa caneta. Vamos lá. Para sair do 0 e chegar no 1, então imagina que eu tenho uma variável i, né? Então tem minha variável, eu tenho minha variável i aqui, ela recebe 0, depois vai receber 1, 2, 3, 4. Eu quero aumentar. Sem problema. Para fazer isso, a gente pode simplesmente chegar lá e mais. Né? E mais aumenta. Vai do 0 para o 1, para o 1 para o 2, para o 2 para o 3, 3 para o 4. Isso aqui ele vai ficar belezinha aumentando. Todo mundo chegar no 4. Quando chegar no 4, eu aumento e quero voltar para o 0. O que a gente pode fazer para isso? A gente pode fazer i mais. Opa. E aí a gente vai fazer se i for igual a 4, aqui não é menor não, é igual. Se for igual a 4, tal, reduz, diminui e volta para 0. Então a gente pode fazer essa estrutura. O problema disso é que isso vai... consigo apagar coisa só. O problema dessa ideia é que isso vai dar um pouquinho de trabalho pra gente. Porque eu não... Eu vou precisar de várias linhas. Aumenta o i, se o i chegar no 4, volta para 0. O que a gente vai usar de truque é, eu vou pegar o tamanho do meu buffer, que é esse CB size aqui, tá? E aí, esse tamanho do meu buffer, a gente vai fazer um truque bem legal com ele. A gente vai fazer um resto de divisão. Então, aumenta e faz o resto pelo tamanho. 0 mais 1, então aqui ó, 0 mais 1 é 1. Resto de divisão por, no caso nosso, 4, né? A gente tem 4 elementos aqui. Resto de divisão por 4. 1 dividido por 4 é 0. E o resto é 1. Então, continua 1. Vamos lá, aumenta. 1 mais 1, 2. Então, 1 mais 1, 2. 2 dividido por 4 dá 4. 2 dividido por 4 dá 0. Resto 2. 2 mais 1, 3. 3 dividido por 4 dá 0. O resto, 3. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Resto, 0. Então, nessa situação, esse cara volta lá para cima. Porque na hora que eu aumento e faço o resto de divisão, ele vai voltar para 0. Tá? Problemas, tá? Essa equação não é barata. Então, não vale a pena usar isso na vida real, tá? De novo, fazer um buffer circular tem maneiras um pouco mais eficientes e melhores de fazer. A gente só está preocupado com uma maneira mais simples de trabalhar com ele. Dessa maneira, eu consigo fazer uma única linha, e esse é o motivo da gente estar usando essa ideia. Essa única linha daqui, a gente vai traduzir ela como index mais. Olha, pega o próximo índice. Pega o próximo índice. Pega o próximo índice. Toda vez que vocês lerem e chegarem nos códigos a ideia de alguma variável, ela recebe ela mesma mais um resto de divisão por alguma coisa, provavelmente eu estou falando assim, olha, é o próximo elemento do buffer circular. É essa a ideia que a gente está tentando passar com essa construção aqui. Então é justamente isso que a gente quer chegar. Entenderam com calma isso? Esse código não deve agora ficar tão difícil da gente entender. Então vamos ver os nossos conceitos. Eu tenho lá um buffer de tamanho 10, né? Eu defini que o meu buffer é de tamanho 10. Eu criei um buffer circular de 10 posições, é um vetor de 10 posições. Eu criei minhas variáveis de começo e fim e eu acabei de criar uma função chamada
adicionar buff, adicionar coisas no buffer. Adicionar significa pegar o elemento que a gente quer e colocar na caixinha correta, que é a próxima caixa disponível. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho que aqui o código está errado, eu corrigi ele. Não corrigi. Cadê? Tá aqui. Cadê você? Tá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente precisa verificar se tem espaço, né? Como é que eu sei se tem espaço? Não, tá certo. Eu ia falar pra arrumar aqui, mas acho que tá certo. Como é que a gente sabe se tem espaço no buffer para colocar? A nossa regra é que eu sempre deixo uma posição disponível. Para deixar uma posição disponível, quer dizer que aumenta. Eu não posso simplesmente falar se o meu fim é igual o começo menos um. Porque o começo pode estar no zero. Zero menos um vai dar, se for o número inteiro, menos 32 mil, menos 4 milhões, dependendo da quantidade de bits. Então, eu não posso só aumentar e diminuir. Então, eu tenho que usar aquelas ideias de o próximo. Então, a pergunta que a gente faz aqui é: por acaso, a próxima posição, ela é diferente do começo? Ou seja, se eu colocar mais alguém, eu não chego no começo. Se eu não chegar no começo, quer dizer que ainda tem espaço para colocar. Eu estou protegendo a última posição. Tem espaço para colocar? Tem. Você pega o novo dado que acabou de chegar, coloca no buffer na última posição livre, aumenta a última posição para indicar a próxima posição que está livre e retorna, olha, deu certo ou não, deu errado. Se não tem espaço, ele vai dar errado. Essa é a ideia que a gente adiciona os elementos do nosso buffer. Então, bastante tranquilo. O que a gente tem que interpretar é end mais um resto de divisão é a próxima posição do fim. Olha, a próxima posição do fim é diferente do começo? Ou seja, se aumentar o fim vai ficar diferente do começo? Vai, então beleza. Então, salva na última posição e aumenta a última posição. Vai para a próxima posição livre. Retorna sucesso, tranquilo. Alguma dificuldade? Esse é o código mais. A gente vai usar essa estrutura várias e várias vezes para apresentar alguns dos conceitos que a gente vai ver. Tranquilos, sem muita dúvida, tá? Então, fique à vontade. Então, a pergunta que eu acho que não saiu na gravação, né? O áudio tá vindo só do Meet. É, eu posso usar, ao invés do módulo, um if para poder fazer essa decisão? Pode, resolve. Você vai gastar mais linha de código, talvez um pouco mais de memória, em termos de programa, mas o código vai ficar um pouco mais rápido. O que acontece é que a gente não faz assim na vida real. A gente usa uma lista linkada, tá? Normalmente a gente usa uma lista linkada ou uma duplamente linkada. E aí o próximo tem a maneira que você pega os próximos dentro da estrutura de dados. Então a estrutura que a gente está usando não é a mais adequada para fazer o que a gente está fazendo. Só que ela é a mais simples de explicar. Aqui eu uso menos conceitos de programação. Então, como isso tudo para a gente é ferramenta, eu estou ignorando. Na vida real, o que eu faria? Eu usaria exatamente essa mesma ideia, pega a próxima posição disponível, só que eu faria isso através de uma lista linkada. Sinceramente, eu acho que ninguém faria desse jeito na vida real, tá? Ah, professor, não sei como é que faz lista linkada. Tudo bem, a Wikipedia tem ótimos artigos e para aqueles que ainda precisam de aula, de disciplinas complementares, né, optativas, pega lá a estrutura de dados da ECO, da Engenharia da Computação. É uma disciplina que eu acho que vale bastante a pena para quem quiser entrar em programação de mais baixo nível, dar uma estudada em estrutura de dados. Beleza? Eu não lembro quem que foi que perguntou, que abriu o microfone, mas obrigado pela pergunta, tá? Respondido? Ah, tá. Tá, esclarecendo a pergunta. E eu não lembro quem que perguntou?
O Eduardo perguntou se ao invés de usar o if, a gente poderia usar o operador interrogação. Sim, fica em uma linha. Ele é mais econômico um pouquinho que esse negócio de resto de divisão. Mas o operador de interrogação ele é mais difícil de explicar, de você começar a entender ele, do que desse jeito que está aqui. E eu estou prezando nesse curso pela legibilidade do código. Eu não estou muito preocupado com eficiência, com memória. Então, o objetivo é um pouquinho diferente, tá? Eu vou estar preocupado com memória e eficiência na segunda parte, tá? A partir da aula 8, aula 7, a gente começa a se preocupar muito mais com isso. Aqui é só entender o conceito, tá? Então, sim, dava para fazer end... Como é que seria? End mais, interrogação, end maior que tanto... Não. End menor do que o limite, se tiver interrogação. Então, end dois ponto, ponto e vírgula, e aí você coloca end igual a zero. Ficaria uma linha compacta, mas é um pouquinho difícil, porque a grande maioria, principalmente o pessoal da eletrônica, nunca trabalhou com esse nível de programação. Então é um pouquinho mais fácil a gente explicar assim, mas dá para fazer sem problema do outro jeito também. Tá já? Muito obrigado pela pergunta. Fiquem à vontade para interromper, tá, pessoal? Eu só vou provavelmente repetir o que vocês perguntaram para depois o pessoal que estiver assistindo no vídeo conseguir escutar. Então, vamos fazer um pequeno exercício, tá? Essa é a parte que é muito bonita, porque eu abro a gente vai abrir aqui uma IDE, a gente vai começar a trabalhar com ela e eu vou começar a fazer coisa errada, né? Então, deixa eu só me organizar um pouquinho melhor aqui. Para aqueles que não têm nenhuma ideia, tem uma que é legal. Online GDB. Esse aqui é um compilador C, C++, infinitas. Não, fica tranquilo, isso aqui eu vou apresentar, então não precisem abrir, tá, o código, depois vocês façam com calma. Esse exercício não é para vocês fazerem, é um exercício que eu vou fazer com vocês para preparar para o laboratório de tarde, tá? Então hoje a gente tem o laboratório, eu vou passar o exercício, vou passar todas as atividades e a gente executa no laboratório. Dá para executar no GDB Online, eu uso bastante ele para fazer exemplo, ou vocês façam em qualquer compilador que vocês tiverem, tá? Agora na aula não precisa. Se alguém estiver assistindo no celular aí, continua assistindo, é só para a gente fazer o trabalho com calma. Então, a gente vai usar primeiro língua aqui C, a gente vai compilar esse cara em C. O que a gente quer fazer? Então, cadê você? Eu quero. Deixa eu até fazer um pouquinho diferente. Então, vou copiar aqui como código para a gente ter essa informação. Eu quero implementar um buffer circular. Vamos lá. Eu quero implementar um buffer circular, deixa eu copiar aqui, que ajuda. Vai. Tá. Então, implementar um buffer circular. Eu quero 10 posições. Cada elemento vai ter um char processo, um int time, e eu quero uma função que adiciona novos elementos e uma que remove os elementos mais antigos, né? Então, até aí nada muito diferente. Então, um vetor, primeiro a gente vai precisar de uma estrutura, né? Vamos lá, como é que a gente vai fazer essa estrutura? Do mesmo jeito que a gente está acostumado. Então, usar dois monitores é bonito, né? Você fica completamente perdido. Deixa eu só mexer aqui. Então, beleza. E eu preciso agora... Tá. Então, a gente vai usar a nossa estrutura, né? Então, vamos lá. Type def struct. Eu quero um process name. Então, char process name. Esse aqui vai ser um ponteiro para char. Não é uma string, não é um vetor, tá? É somente um ponteiro. Um ponteiro para um char que eu consigo apontar para uma string. Mas vamos com calma. E aí eu tenho um time, uma variável. Aqui eu não sei se ele vai reclamar. Vou colocar timer, só para não.
não bater com nenhuma letra que tem. Então, eu tenho ali um timer. Acho que se eu colocar maiúsculo, igual. Ah, por isso que eu coloquei maiúsculo. Ele não vai bater com nada. Isso aqui é um process. Então, a gente vai chamar de process. Por quê? Já para a gente começar a acostumar. Isso aqui no final, lá no futuro, vai ser o nosso processo. Então, vamos lá. Define buffer size 10. Opa. Vamos lá, buffer size, para ficar mais simples. Então, o meu buffer size é 10. Deixa eu colocar tudo maiúsculo. Buffer. É só para manter a prática como a gente faz, né? Manter os padrões das estruturas. Ah, belezinha. Aqui tá com espaço extra. Então, beleza. Definindo lá, agora eu vou criar o meu vetor mesmo. Então, é um vetor de process. O nome desse cara eu vou chamar de buffer. E o tamanho dele, buffer size. Então, beleza. A letra tá razoável. Ninguém falou nada. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar. Melhorou um pouquinho? Acho que sim, tá? Se tiver muito ruim aí, avisa, pessoal. Então, definiu o buffer size, definiu o meu buffer e tranquilo. Eu preciso agora ter os meus ponteiros, né? Então, int start igual a 0, int end igual a 0. Vai entrar no começo ou no fim da fila. Então, até aqui, teoria normal, sem muitos problemas. Como é que eu adiciono elementos? Então, eu preciso de uma função para adicionar. Então, void adiciona. O que que eu recebo? Eu vou receber esses dois itens. Então, a gente vai vir aqui, eu vou receber um novo process name e eu vou receber um novo tempo, um novo time. Então, recebe um novo process name e recebe um novo time. E aqui a gente usa a mesma ideia que a gente tem. Eu tenho que ter espaço para poder receber essa pessoa. Se eu não tiver espaço, não tem como receber. Então, a primeira pergunta é: tem espaço? Deixa eu até colocar aqui. Tem espaço? Como é que eu sei se tem espaço? A gente usou uma regra nossa. Tem que ter sempre uma posição livre. Como é que eu sei se eu não estou na última posição livre? Tá. Você sabe se você não está na última posição livre se ao aumentar a última posição, ela continuar diferente do start, do fim, do começo da fila. Ou seja, se a próxima posição não voltar para o começo, quer dizer que tem espaço para colocar coisa. Se na hora que eu tentar colocar alguma coisa, se você tentar colocar alguma coisa e voltar para o começo, quer dizer que você estava na última posição livre. A gente não quer isso. Só que é um buffer circular, não dá simplesmente para comparar o start com o end. Por quê? Porque pode passar pela última posição e voltar para o zero. Para evitar isso, a gente coloca o resto de divisão por buff size. Então, se ao aumentar não chegar no fim, e aqui é onde um dos motivos também que eu prefiro essa construção. Essa construção eu consigo inclusive fazer comparação. Se eu usar a interrogação, eu consigo fazer atribuição, mas aqui fica um pouquinho mais chato o código. E fazer uma interrogação dentro de uma estrutura de decisão no if começa a ficar um pouquinho mais complicado. A ideia é a gente, sempre que lê alguma coisa mais um resto de divisão, a gente pensa, é o próximo. Fica um pouco mais fácil a gente se acostumar. Então, até aqui tranquilo. Vamos colocar então essa pessoa que acabou de chegar no nosso buffer? Vamos? Então entra. Onde você vai entrar? Na qual posição? Sempre entra no fim. Então, no fim, ponto, process name, recebe o novo process name. E o buffer na última posição, pronto. Opa. Pronto, time. Recebe o new time. Simplesmente coloca ali, tranquilo. Preencheu a posição que deveria preencher? Acabou de preencher. Então, vamos para a próxima posição livre. Qual é a próxima posição livre? É esse cara. Então, o fim recebe esse cara daqui.
Abriu um, fechou um, abriu um. É só um que você fechar, então como tem esse cara não precisa, porque é só uma atribuição simples. Então tranquilo. Isso. Tranquilo. Então, pega a próxima posição. Ah, Rodrigo, aqui você não está devolvendo se tem espaço, se não tem. Não. Eu estou confiando que o programador é bom. Nunca façam isso. Nunca façam isso, tá? Mas eu não estou fazendo confirmação se está dando certo ou se não está dando certo. Só para simplificar um pouquinho, a gente ganhar um tempo. Beleza. Adicionei. Como é que eu removo alguém? Então, a gente tem que criar uma função para remover. Adicionar a gente colocou no código, a gente viu como é que funciona, a gente vai colocar para remover. Void remove void. Por quê? Porque eu não preciso. O remove, você vai reclamar? Vai, então, vamos lá, remove proc, add proc. Remove para mim, tá? Beleza. Qual é a regra número 1 para a gente conseguir remover alguma coisa do buffer? A coisa mais importante para eu conseguir remover tem que ter alguma coisa. Se não tiver alguma coisa, você vai remover, e aí é aquele erro de jogar coisa fora da memória. Você vai tentar remover uma coisa que não existe pro buffer, mas ele existe na memória. Então, se você tentar remover alguma coisa que para o buffer não existe, você pode estar começando a criar um erro de estar cuspindo para serial para qualquer lugar uma região de um valor de memória que não tem significado nenhum. Isso pode travar o teu programa. Pior, ele não ter significado nenhum para você, mas é alguma informação que alguém quer tentar extrair do teu programa. Então, sempre a gente tem que tomar cuidado quando for manipular com esse tipo de estrutura. Primeira coisa, então, tem alguém? Como é que você sabe se tem alguém? Ué, simples, você pergunta, tá vazio? Como é que a gente sabe que tá vazio? Quando o fim da fila e o começo da fila é o mesmo. Então, a próxima posição disponível é o começo da fila, então tá vazio. Como é que a gente sabe se está vazio? Então, se o start for igual ao fim, tá vazio, não tem nada. Se não tem nada, não pode remover. O que a gente vem fazer aqui? Ó, se não tiver vazio, se o start não for igual ao fim, eu posso remover. Como é que a gente tira? A gente sempre tira do começo da fila. Então pega o próximo start. Start recebe start mais um resto de divisão por buffer size. Tranquilo. Deixa eu só dar um run aqui para ver se ele não. Build complete, tá? Ainda o programa continua não fazendo nada, tá? Mas pelo menos não tem erro de semântica, né? Gramática, semântica talvez, mas gramática a gente não tem erro aqui. Então, remove processo. Ele pergunta: tem alguém? Tem. Então, passa para o próximo da fila. E acabou. O que a gente tinha que fazer? Implementar meu buffer circular, usar um elemento de 10 posições. Cada posição é uma estrutura com duas variáveis, então tem um process name e um time. E a gente criou uma função para adicionar elementos e uma para remover os elementos mais antigos, tá? Eu posso remover alguém do fim da fila? Pode. Por que você vai querer isso é outro motivo. Eu posso, ao invés de adicionar alguém no fim da fila, colocar esse cara no começo da fila? Sem problema algum. Chegou um VIP, né? Chegou alguém importante. Você tem que. Essa pessoa tem prioridade. Então, por legislação, por exemplo, a gente tem prioridade para gestantes, pessoas com crianças de colo, deficiências, pessoal com. Então, tem uma série de requisitos que ele vai cortar a fila e entrar na frente. Posso criar ADD VIP? Sem problema nenhum. Você vai vir, vai copiar esse cara aqui, em vez de adicionar qualquer um, você vai adicionar um VIP. Beleza. Como eu faço esse código? Nessa altura do campeonato, eu não tenho nenhuma ideia. Vou deixar essa função aqui só para vocês queimarem um pouquinho de neurônio aí.
gastar um pouquinho de fósforo, mas a gente vai mexer exatamente com isso daqui a pouquinho, tá? Como é que eu adiciono? Isso aqui eu acho que aula que vem, não, acho que daqui 2 aulas, tá? Daqui 2 semanas então. Ou semana que vem, não tenho certeza. Mas tem como fazer, a gente precisa fazer isso em algumas situações. Mas é isso, adicionar. Tem espaço? Coloca, tá tranquilo. Remove. Tem gente para remover? Tem. Então, remove e tá tudo certo, tá? A gente não tem mais nada para olhar. Vamos voltar lá. Cadê o meu controle? Tá aqui? Então, utiliza um M10 posições, tá lá. Bonitinho. Criei. Aqui eu criei um pouquinho diferente, né? Eu esqueci de terminar de traduzir esse slide. Mas tem lá meu nome, tem o meu tempo, tem todas as informações que a gente precisa, né? Do buffer. Adicionar. Verifica se tem espaço. Se tiver espaço, você atualiza a posição atual. Você insere naquela posição, sobreescrevendo a informação anterior. Esse é o conceito de atualização. A gente vai sobreescrever a posição anterior. Então, isso é importante a gente lembrar, né? E incrementar a minha posição do buffer. Remover. Simples. Você vai vir simplesmente remover o meu processo, verificar se está tudo certo, está tranquilo, sem problema algum, tá? Como é que a gente vê se isso funciona? Está aqui um código de exemplo. Adiciona 3 processos, remove 3 processos. Vamos ver se isso funciona? Vamos ver se a gente não fez nada muito distintos. A gente vai chegar aqui então, em vez do adicionar um processo. Então, processo 1. O tempo dele, aleatoriamente, vou jogar um valor 1 aqui. A gente não sabe disso, então adiciona 1, adiciona 2, adiciona 3, só para ficar diferente. 2, 3 e remove o primeiro. Remove o segundo. Opa. Remove o terceiro. A gente vem aqui, run e funciona. Não vimos nada do que aconteceu. Não tem problema. Tá funcionando, tá compilando, tá bonitinho, está executando o que a gente quer. No próximo exercício a gente no segundo exercício dessa aula a gente vai ver esse cara fazer uma coisa um pouquinho mais útil. Mas a gente consegue armazenar e consegue remover elementos de um buffer circular. Em 40 minutos eu resumi 2 meses de estrutura de dados. Passei por cima de um monte de coisa, simplifiquei um monte de detalhes. Alguns de vocês tiveram algumas dúvidas e provavelmente essas dúvidas o pessoal lá em estrutura de dados explica com mais calma. Mas eu tenho a ferramenta que eu preciso para trabalhar, né? Beleza. Agora a gente vai entrar no que a gente está interessado, que é uma engine de software. Tá? Eu quero fabricar uma engine de software. Eu quero fabricar um sistema que me permita fazer algumas coisas bem interessantes. Tá? Então tem algumas coisas bem interessantes aqui que a gente quer dar uma olhada. O que a gente vai fazer? Um exemplo, tá? Um mais simples. Eu quero fazer um editor de imagem. Tá? Eu quero fazer um sistema de edição de imagem. E aí nesse sistema de edição de imagem, eu posso deixar a foto mais nítida, eu posso deixar a foto mais a blur, né, mais borrada. Eu posso ter um filtro, por exemplo, de remoção de olhos vermelhos. Eu posso ter um filtro filtro, né? Imagina o Instagram. Entendeu? Você tem uma tonelada de coisa para fazer, né? Uma das maneiras da gente criar o motor de software, a software engine, usando, por exemplo, um switch. Então, isso aqui está um exemplo. Eu tenho a minha função de blur, eu sei como deixar a imagem mais desfocada, esse é o termo em português. Eu passo uma imagem para essa função, ele faz a mágica dele. Basicamente, se eu me lembro ainda de visão computacional, eu faço uma convolução dessa imagem com uma matriz que agrega os valores dos vizinhos. Soma os valores dos vizinhos e altera o valor do pixel atual. E devolve
aquela imagem modificada. Sharpen é a mesma coisa. Eu faço a convolução da imagem com uma imagem matricial, só que em vez de somar os vizinhos, eu faço uma espécie de subtração, tentando identificar as mudanças mais críticas, né? E aí ele me devolve uma segunda imagem. Então, passa uma imagem, recebe uma imagem. Passa a imagem, recebe uma imagem. Tranquilo. E aí eu estou fazendo a minha engine, né? Como é que vai funcionar esse motorzinho? Eu passo a imagem e a opção. Aí ele criou a imagem temporária, ele vê qual que é a opção que você quer. Você quer um? Ah, então você quer fazer um sharpen. Ah, dois? Então você quer fazer um blur, certo? E devolve a imagem temporária. Tranquilo? Acho que não deve ter muita dúvida aqui. Na verdade, tem uma dúvida que é importante que vocês tenham nesse momento com esse código, tá? Não ignora como é que é o funcionamento interno desses caras aqui de cima, mas dá uma olhada nesse código. E eu gostaria que tivesse surgido uma dúvida na cabeça de vocês. E é uma das dúvidas mais importantes que a gente tem que ter em qualquer coisa nova que a gente enxerga, que é para que raios que serve isso? Explicita um pouco mais o meu conhecimento, a minha ideia. Eu não sei a função blur? Sei. Então por que que eu vou chamar esse cara e falar assim, ó, o motor de imagem, tá aqui a minha imagem e tá aqui o nome da função. Aí ele vai lá e chama a função com a minha imagem e devolve a imagem. Eu não poderia ter chamado direto a função? Sim. Tem vantagem usar isso daqui do jeito que tá o código? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. É igual aqui, é exatamente. A gente tá no momento onde vocês estão na primeira aula de ponteiro. Volta lá, na primeira aula de vetor. Volta lá atrás. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Primeira vez que você viu um vetor. O cara vai lá, coloca os ele, tem um vetor, você vai lá e coloca todo mundo. Você fala assim, pra que eu preciso do vetor? Eu não, em vez de eu fazer um vetor de 10 posições e para salvar os valores, eu não posso usar 10 variáveis? Eu tenho certeza, vocês fizeram essa pergunta, eu fiz essa pergunta. Para que complicar com o vetor se eu posso usar 10 variáveis? Né? Não faz sentido. Depois você percebe que com o vetor você consegue fazer operações operações em sequência. Em vez de você manipular elemento por elemento, você cria uma regra e fala, executa para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto. Tá? O Guilherme perguntou alguma coisa. Ah, não, tá, beleza. Então, a grande questão, eu entendi, é que eu esqueci de ver o comentário mais cedo. O porquê que a gente usa isso? Para não perder a imagem original, uma vez que ela é implementada, a função faz várias coisas, mais ou menos, mas vamos continuar analisando essa ideia. Eu tenho um vetor. A primeira vez que se implementa, você consegue fazer a mesma coisa que faz com o vetor com 10 variáveis, 20 variáveis. Só que à medida que você começa a entender como o vetor funciona, você fala: tem uma sacada, eu consigo gerenciar os elementos com um código mais simples. Você começa o vetor te permite fazer coisas que com 10 variáveis seria muito difícil de fazer. Imagina o que a gente acabou de fazer em 40 minutos agora. A gente criou um buffer circular, né? Que adiciona e remove elementos, espaço vazio, verifica se está cheio, se está vazio. Fazer isso com 10 variáveis. Chegou um. Peraí, qual variável que é agora? Agora é a variável 3. Não, agora é a 4. Não, agora é assim. É muito difícil a gente conseguir gerenciar. Então o vetor me permite simplificar um pouquinho isso. A mesma coisa agora. Por que que eu vou usar essa estrutura aqui se eu posso chamar direto a função original? Do jeito que está aqui, realmente não tem vantagem nenhuma. Primeira vantagem, antes da gente abrir spoilers de ponteiro de função, mas a primeira vantagem seria a seguinte. Eu poderia exatamente nesse espacinho aqui, deixa eu até puxar ele um pouquinho mais longe. Nesse espaço aqui, abre um trecho e aqui eu ponho um sistema de checklist. Beleza, você passou essa imagem para mim? Sim.
Antes de eu chamar a função, deixa eu ver, a sua imagem está no tamanho certo? Ela existe? Ela funciona? Ela está de maneira correta? Eu preciso mexer alguma coisa? Eu posso começar a verificar, fazer um monte de testes. A região de memória que ela tá correta? Ela tá, sei lá, do tamanho certo? Eu posso fazer um monte de testes antes de chamar a função. Exemplo, a gente tem alguns algoritmos que a gente utiliza de mudança de domínio, principalmente algoritmos baseados em transformada de Fourier, ou wavelet, para poder fazer filtragem de ruído, que para funcionar, a imagem tem que ser múltiplo, por exemplo, FFT, tem que ser múltiplo de 2. Então eu posso ter uma imagem 2x2, uma imagem 4x4, 8x8, 16x16 e assim por diante. Ah, mas a minha imagem não é bonitinha desse jeito. Como é que eu faço? O algoritmo precisa que seja fácil, a transformada rápida de Fourier. O que a gente faz? Aumenta a imagem e enche com preto, com vazio. Para o algoritmo processar mais rápido, ele precisa da imagem de um tamanho pré-definido, eu aumento, organizo ela, passo para a função calcula, na hora que volta, eu corto aquela parte da imagem que não era necessária. Então, eu consigo pegar esse pacote de checagem e de ajuste e colocar exatamente aqui antes e aqui depois. Desse modo, eu tenho certeza que na hora que eu chamo a função, eu chamo ela de uma maneira segura. As minhas variáveis estão com os valores corretos. Eu organizei meu código de uma maneira. Organizei as minhas informações de uma maneira adequada. Então, eu posso proteger o meu sistema contra erros eventuais, né? E aí faz sentido. Em vez de você chamar direto a função, porque se você chama direto a função, é sua responsabilidade sempre se lembrar de fazer isso. Se você chama através dessa estrutura aqui, você tem uma facilidade que ela trata algumas coisas que você não precisa ficar se lembrando. Então, teu código começa a ficar um pouquinho mais seguro. Então, tem vantagens, não está nesse código, e as vantagens estão exatamente na mesma ideia do vetor. Ela vai me permitir gerar um conjunto de funções para executar independente do caso, independente da função. Lá no vetor, independente da posição do vetor, eu executo um conjunto de informações, um conjunto de instruções. É exatamente essa a ideia. Então, assim, tem um certo motivo. Só que não é a maneira mais interessante a gente fazer isso daqui. A maneira mais interessante, que é o pessoal comentou aqui, ponteiro de função. Tá? É, o próximo parênteses, né? O que é um ponteiro de função? Um ponteiro de função é um ponteiro que aponta para a função. É isso. O que é o ponteiro, né? Vamos explicar. Qual que é o problema que ele vem solucionar? Ah, em algumas situações eu quero executar alguém, uma função, eu não conheço quem ela é na hora que eu vou compilar o código. Tá? Então, na hora que você está compilando o código, você fala, ó, nessa linha aqui, ó, estou fazendo meu código, tal, tal, tal. Nessa linha, eu quero executar uma função. Qual função? Eu não sei. Como assim você não sabe qual função? Não, eu não sei qual que é a função que eu quero executar, mas eu sei que eu quero executar ela neste momento. Tá, joia? Para poder fazer isso, você tem que conhecer o endereço da função em tempo de execução, que a gente chama de runtime. Ou seja, se você não conhece a função na hora que você está rodando, talvez na hora que você está compilando você não sabe, mas na hora que você está rodando a função você tem que saber. Beleza, eu vou executar ela. Você precisa colocar todos os parâmetros que aquela função vai receber de maneira adequada, e aí você faz um function call, que lá no assembly seria um JSR, um jump to subroutine, e aí você coloca aqui o endereço da sua função. Eu preciso fazer isso no meu código. O pointer de função ele simplifica um pouquinho, tá? Ele funciona como um ponteiro normal, ou quase como um ponteiro normal. Se ele funciona quase como um ponteiro normal, quer dizer que ele é uma caixa. Então aqui eu tenho meu ponteiro de função. Ele funciona como uma caixinha, belezinha. E dentro dessa caixa, o que eu consigo guardar
dentro dessa caixa? Um número. Eu guardo um número. 1, 2, 10, 20, 0xFF, 3F49. Você guarda um número normal, porque ele é uma variável, continua sendo uma variável. Então eu guardo qualquer número que eu quiser guardar lá dentro, até o tamanho do limite de bits. Mas ele é um ponteiro, então quer dizer que normalmente quem está sendo guardado aqui dentro é o endereço de alguma coisa. É o endereço de alguma coisa, certo? Esse endereço ele vai apontar então para uma segunda caixa, uma outra posição de memória. Através desse endereço eu consigo manipular outra posição. Então ele funciona igualzinho como ponteiro. Se a gente trabalhar como ponteiro, aumentar, diminuir, vai obedecer a matemática de ponteiro do mesmo jeito. A diferença é que o lugar onde eu estou apontando, ela não é agora somente uma variável ou uma posição de memória normal. Esse cara agora vai ser um endereço de uma função. Ele não vai ser um endereço de uma variável, mas ele vai ser um endereço de uma função, tá? E para poder fazer isso, eu consigo, quer dizer, não para fazer isso, mas por causa disso, eu consigo pegar esse meu ponteiro de função e falar, ó, executa o que está nesse lugar. Só que o código que está aqui que eu vou executar, ele tem algumas variáveis que ele precisa receber para executar, porque as funções recebem parâmetros e devolvem parâmetros. Então, eu tenho que saber quantos parâmetros eu tenho que mandar para esse cara para poder executar de maneira correta. E é muito estranho a maneira que a gente cria a variável. Relembrem, ponteiro de função. Ponteiro de função é uma variável. Se ele é uma variável, ele é uma caixa, tá? Se ele é uma variável, ele é uma caixa. Ele guarda alguma coisa. Então, ponteiro de função é uma variável. Beleza? Como é que eu crio essa variável? Essa é a maneira da gente começar a criar a minha função. Então, vamos lá. Isso daqui eu estou. ah, hum, ah, deixa eu apagar. Ih, deu problema de novo. Pera aí. Tecnologia é muito bonita. A gente de vez em quando só tem que reiniciar tudo para garantir que está funcionando. Então, acho que agora está tudo certo. Cadê você? Vem para cá. Então, belezinha. Como é que eu crio uma variável, tá? Para criar a variável do ponteiro de função. Não vai deixar eu apagar tudo? Não. Agora depois eu tenho que ver como é que eu apago isso daqui. Para eu criar minha variável de ponteiro de função, eu não tenho esse type def. Então tira aqui o slide, eu vou ter que atualizar ele depois. Void asterisco pointer test void ponto e vírgula. Isso daqui é uma variável, tá? Não é uma função, não é um protótipo de função. É uma variável que o nome da variável é pointer test. Vocês perceberam que não é muito legal. Então, ignora isso daqui. A gente vai usar um type def. Então, eu vou criar um tipo de ponteiro de função que vai simplificar para a gente. Então, eu estou criando um tipo de ponteiro de função. O nome desse tipo é pointer test. E aí a gente consegue criar variáveis do tipo pointer test. E aqui eu estou criando minha primeira variável. Pointer test full. Full recebe nop. Nop é uma função. Notem que aqui eu não estou colocando o parênteses do nop. Se eu não coloco parênteses, eu não estou executando a função. Se eu não estou executando a função, eu estou pegando o endereço dela. Tá? Então, a função, se eu não coloco parênteses, eu consigo pegar o endereço de onde ela começa. E aí eu peguei aqui a minha variável full, coloquei o endereço de nop dentro de full, pega full, dereferencia e executa a minha função. Tá? Na vida real,
Como ele sabe que é um ponteiro de função, se você colocar só isso aqui também, funciona sem problema nenhum, tá? Você põe o nome da função, abre e fecha parênteses e executa e ele vai funcionar normalmente pra gente. Não vai ter problema nenhum. Mas eu guardo o endereço e eu consigo executar. Certinho? Vamos lá, vamos refazer o nosso código usando os ponteiros de função. Então, o que a gente tem aqui? Eu criei o tipo de função que eu quero gerenciar. O tipo de função o meu ponteiro que vai tratar desse cara. Ele devolve uma imagem e recebe uma imagem. O nome dele é pointer test. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando a minha engine. Eu estou passando qual é a função. Eu estou passando qual é a imagem. O que ele faz? Ele executa a função em cima dessa imagem, guarda o resultado e me devolve o resultado. Belezinha? Sem dúvida, sem problema. Rodrigo, fez menos sentido ainda, porque antes você precisava saber o nome da função, mas agora você passa a função, você passa a imagem, ao invés de você chamar a função e a imagem. Exatamente. Qual que é a vantagem? De novo, menos ainda do que no código anterior. Só que se aqui dentro eu tiver, como eu comentei com vocês, antes e depois, aquela estrutura de checagem de imagem, de garantia de tamanho, de gestão, isso começa a ficar bem interessante. O que eu estou fazendo? Eu passo essas informações, ele gerencia para a gente e aí ele devolve isso devolve já organizado. Então, tem alguma vantagem que a gente ainda não está vendo de maneira tão clara, a gente vai ver no segundo exercício, mas que nos ajuda a gerenciar várias funções. Vantagens, eu não preciso, na hora que eu for adicionar novas funções, e essa talvez é um ponto interessante, eu não preciso ficar criando mais cases. Notem aqui, se eu quiser criar mais uma função, vamos supor que agora eu quero tirar tirar cor. Então tem uma função lá que é preto e branco. Manda a imagem, abre chaves, belezinha aqui, recebe uma imagem, devolve aqui, recebe uma imagem, devolve uma imagem, e ele vai fazer ela para o preto e branco. Adicionar essa função não altera em nada esse meu código. Esse meu código continua igualzinho. Eu vou pegar o endereço desse cara e vou passar aqui via função. Mas eu não preciso alterar. Eu não preciso mexer nesse meu código. Qual que é a vantagem de não mexer no meu código? Esse meu código, se eu começar a colocar aquelas estruturas de checagem anterior e tal, esse código rapidamente começa a ficar complicado. E a vantagem é que eu consigo testar esse código, certificar que esse código não tem erro. Então, na hora que eu adiciono mais uma funcionalidade para o meu sistema, eu testo só aquela funcionalidade. Eu tenho uma confiança que eu não preciso testar tudo que ficou para trás. Você consegue reutilizar com uma confiança muito maior, porque você não mexeu no código que você já testou. Tá? É tudo parametrizado. Você não chegou a alterar. Se você não chegou a alterar, você não precisa retestar aquilo ali. Óbvio que se o seu teste inicial foi bem feito, né? Então, a engine é só testada uma única vez. E a gente pode mexer com ela dinamicamente. E aqui que é a parte começa a ficar uma parte bem interessante, tá? Essa função você tem que passar o endereço dela, certo? Imagina o seguinte, você cria um vetor gigante. Então, você criou lá um vetorzão. E aí comunicação serial, você virou pro cara assim, você quer instalar uma nova... Eu sou uma câmera uma câmera fotográfica. Ele falou, você quer instalar um novo filtro? Você espetou ela na USB e fala assim, ó, me manda o código do filtro novo que você quer instalar. Aí o cara vai lá, manda byte por byte. Você vai pegando cada um dos bytes e vai salvando na memória. Salva na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Salvou em todas as posições. Belezinha. Terminou de salvar tudo, você sabe onde começa o vetor, não sabe? Então você pode falar o seguinte, olha, roda para mim esse processo, mas em vez de usar uma função já existente, vai lá na memória, nessa posição de memória e executa ali o código. O teu programa vai executar uma função que quando você compilou a placa, aquela função não existia. Você instalou ela depois que o sistema estava rodando. E é assim que a gente vai instalar aplicativo no celular ou alguma coisa.
Então, essa ideia, se a gente estruturar de maneira adequada, a gente consegue instalar aplicativos no programa. Eu não preciso regravar o firmware da placa. A gente consegue fazer isso de maneira dinâmica e essa implementação dinâmica. Isso é legal. Coisas ruins. O código é bem mais complexo, tá? É difícil trabalhar com ponteiro de função, não é um negócio trivial no começo. Tem alguns bugs bem nojentos que podem acontecer, e se acontecer, tua placa já era e travou. E uma série de garantias que a gente tem em tempo de compilação, que é, por exemplo, você chama a função e passa o tipo de parâmetro errado. O compilador, em compile, em tempo de compilação, ele fala, olha, você não pode fazer isso aqui. A função estava esperando um int, você está mandando um double. Estava esperando um char, você está mandando um ponteiro. O compilador trata alguns desses erros. Em tempo de execução, linkou errado, passou os endereços errados, ele vai executar do jeito que dá e vai ter erro lá. Ah, mas o que vai acontecer? Só Deus sabe, tá? São muitas variáveis e muitas coisas diferentes que podem dar erradas em momentos diferentes. Então não dá pra gente explicitar de cara assim. Mas vamos lá. Vamos usar o nosso ponteiro de função, vamos tentar transformar isso numa coisa um pouquinho mais útil, tá? Pra gente entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só... Cadê meu compilador? Tá já aparecendo para vocês aí? Não? Acho que tá. Então, como eu vou mexer com isso no meu buffer circular, né? Primeiro, eu vou criar um processo. Vou criar um ponteiro de função. Então, olha lá. Type def. No caso, ele não vai receber, não vai devolver nada. Void ponteiro de função. Void. Abre e fecha. Espera aí. Não. Ponto e vírgula. Então agora eu tenho um tipo de variável de ponteiro de função. Então, tranquilinho, sem problema. O que eu vou fazer nessa minha estrutura, eu vou adicionar também um ponteiro de função, tá? Ponteiro. Isso quer dizer que na hora que eu for adicionar alguém, eu também vou precisar de um ponteiro de função, novo ponteiro. Quer dizer que lá no meu buffer, na hora de salvar, no meu ponteiro, eu vou salvar o meu novo ponteiro. Vou pegar esse cara e vou salvar. Então, estou recebendo as informações e estou colocando nas caixinhas adequadas. Tá tranquilo. Aqui, para remover, é só isso. E tá pronto, é isso mesmo. O que acontece eu vou criar 3 funções diferentes. Então, void função 1, void função 2 e void função 3. Função 2, função 3. A função 1, ela vai dar um printf função 1 barra n. O ponto e vírgula é aqui. Printf função 2 barra n, printf função 3 barra n. Simples, tá? Sem problema algum. O que começa a ficar interessante? Antes de remover, eu vou executar aquela função. Então, na hora que eu falo para remover, eu falo assim, olha, remove e executa a função. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Buffer. Na posição start. Por que eu estou pegando na posição start? Porque quem executa é quem está na posição start. Então, start... peraí. Ele não autocompletou. Vamos lá. Ponteiro. Vai lá e executa esse cara. Então, eu fui nessa posição e executei através do endereço. Tá? Isso quer dizer que ele vai executar o F1, o F2 e o F3. Notem que aqui eu estou colocando o nome da função. O nome da função sem executar a função. Eu só coloco o nome.
Se tudo der certo, o que ele vai fazer? Ele vai executar F1, F2, F3. E vai aparecer F1, F2, F3. Run. Compilation failed. Ó, deletou um parênteses aqui. Se Deus quisesse, fosse só isso. Olha que bonito. E é isso que dá você ficar 4 meses sem programar. O barra tá do lado errado, né? Então lá, F1, F2, F3. Aí ele deu o códigozinho assim. Ah, Rodrigo, mas por que que você fez tudo isso? Você não poderia simplesmente ter feito F1, F2 e F3? Sim. Isso daqui não vai fazer a mesma coisa que isso aqui? Vai. Qual é a vantagem do que você fez pra cima? É isso aí que vocês estão pensando. Nenhuma. Não tem vantagem absolutamente nenhuma. É a maneira que a gente está fazendo aqui. Agora, a gente pode começar a instrumentar o código. Lembra que eu falei de ter conjunto de coisas antes e depois que vão nos permitir ter uma estrutura mais legal? Na hora de remover, ao invés de fazer uma de remover, vamos fazer uma dedicada para executar, tá? Executar um processo. Para executar o processo é a mesma coisa. Eu tenho que ver se tem alguém. Tem alguém? Então executa e só. Só executa. Não passa para o próximo, que eu não estou removendo. E no remover eu vou separar, não vou. Eu só passo para o próximo sem executar. Então aqui o que a gente pode fazer é adicionei os três. Executa o processo atual. Remove, executa o processo. Remove, executa o processo. Remove, executa o processo. O que a gente vai ver aqui embaixo? F1, F2, F3. F1, F2, F3. Normal. Teve alguma vantagem? Ainda não. Mas o que eu comentei com vocês, na hora de executar, a gente pode tomar alguns cuidados. Então eu posso fazer, por exemplo, printf. E aqui começa a ficar interessante. Então, executando executando %d. E aqui eu vou colocar o start. Executando na posição. Olha, eu estou executando o da primeira posição, o da segunda posição ou da terceira posição. Então eu estou, antes de executar, verificando se está tudo certo, imprimindo algumas informações. Então eu estou executando dessa posição. Que outra informação que a gente pode ter de importante? Última posição, %d, para a gente saber qual que é a última, né? A última posição é o end. E tranquilo. Para a gente separar o que é informação do que é execução, eu vou colocar, sei lá, uma setinha de menor aqui e uma setinha de maior. E aí eu sei onde começa e onde termina a execução da minha variável. Barra n, %d barra n, e aqui também barra n. Vamos executar todo mundo. Não tem aqui. Esqueci de deletar esse cara. Então, belezinha. Olha aqui, ó. Executando na posição 0. A última posição é a posição 3. Então, ó, vai começar aqui. F1, deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Olha, F1 e terminou. Executando na posição 1. A última posição é essa. Ó, vai começar agora. F2. Executando na posição 2. A última posição é 3. Lembra que ele aponta para a próxima livre. Belezinha? F3. Tá. Então eu estou checando uma série de estruturas toda vez que eu executo. Isso começa a me dar uma certa flexibilidade. Segunda coisa que a gente pode fazer. Eu posso executar a mesma pessoa mais de uma vez em mais de uma posição distinta. E aí o interessante é que eu posso, por exemplo, executar. E aí, dependendo de uma coisa aleatória, if alguma coisa, isso não vai rodar, mas só pra gente ter uma ideia. Se acontecer alguma coisa, eu removo. Se não, continua normal. Tá?
Eu vou tirar o não. Então, assim, ó, se acontecer alguma coisa, eu vou remover. Se não acontecer, eu executo de novo. Então você está falando assim, olha, continua executando essa variável enquanto não acontecer nada. Enquanto não acontecer, você continua executando. Ele só vai passar para a próxima na hora que aquela condição acontecer. Então eu fico preso numa função. Acontecer alguma coisa, eu passo para a próxima. Acontecer alguma coisa, eu passo para a próxima. Acontecer alguma coisa, eu passo para a próxima. Ah, Rodrigo, mas dá para fazer isso com os ifs, organizando as funções e tal. Sem problema, dá mesmo. Funciona normalmente fazer assim. Até o ponto que eu quiser else add proc. Dependendo da situação, eu adiciono alguma coisa. O remover, a gente consegue organizar o código tranquilamente. Tá executando alguma coisa, passa para cá, depois vem para cá, tal. Agora, a gente consegue imaginar como fazer isso em programação normal. Você está executando a tua atividade e aí if alguma coisa, você vai para outra. Agora, do jeito que está aqui, eu estou adicionando alguém, você fala assim, ó, estou executando alguma coisa. Se acontecer isso, volta lá atrás e insere mais uma linha de código. Insere mais alguém a ser executado. Coloca mais alguém na fila. Isso para fazer com programação normal, sem usar os ponteiros, sem usar os ponteiros dentro do buffer circular do jeito que a gente está fazendo aqui, é bem complicado, tá? Que é o assunto da aula hoje à tarde e é, da nossa próxima reunião semana que vem. Certinho? Então, até hoje, hoje a gente zera os conceitos que a gente precisa de programação para dar continuidade no curso, que são eles. Deixa eu voltar aqui. A gente viu ponteiros e estruturas, tá? Então, os conceitos iniciais que a gente viu na aula passada. Hoje, a gente usou as estruturas, as structs, né? Para gerar um buffer circular. Quer dizer, esquece. Vamos reexplicar. A gente viu ponteiros e estruturas, dois conceitos que a gente reviu. A gente aprendeu um conceito um pouquinho novo, baseado em vetor. Buffer circular, começo, fim, reexecução de atividade, do mesmo jeito. E a gente viu um segundo conceito novo hoje, que são os ponteiros de função, que nos permitem executar alguma coisa através de uma variável. Essas informações a gente juntou hoje no nosso exemplo. A gente preencheu um vetor de estrutura, de ponteiro de função e saiu executando cada um daqueles caras em cada uma daquelas posições. É isso que a gente fez hoje e essa vai ser a base do restante do curso. Entendeu esses conceitos? Eles ainda são todos conceitos de programação, não tem nada a ver com o sistema operacional, mas a base do sistema operacional vão depender desses 4 conceitos que a gente viu agora. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Sem muitos problemas? Deixa eu ver aqui. A aula hoje foi um pouquinho maior, 1h30. Bem devagarzinho, com os exercícios. Então é isso. Hoje à tarde, na mesma sala, tá? A gente vai, podem entrar. Eu vou passar rapidinho os exercícios e como vai funcionar o laboratório. Vocês me mandam o exercício resolvido até a semana seguinte. Do mesmo jeito que os resumos. Atenção, pessoal, que tem até hoje para entregar o resumo da aula de semana passada, tá? Eu já vou abrir a tarefa no Siga para entregar o resumo dessa próxima aula. Um monte de gente, professor, mas eu fiz. O resumo tá muito difícil, eu coloquei só os tópicos. Não, eu quero texto, tá? Mas é muito difícil porque é muita coisa. É justamente para exercitar o conceito de como explicar de maneira concisa o que a gente falou, o que é importante na aula, tá? É justamente esse processo de quebrar a cabeça para fazer encaixar num texto pequeno o conceito que vai nos ajudar a guardar o conceito. Limite de palavras, 50 palavras, tá? Passou de 50, vai perder ponto. E vai perder ponto mesmo. Quanto mais passar, mais ponto vai perder. O exercício de tentar resumir em 50 palavras o conteúdo da aula
Ah, mas vai ficar coisa de fora. É óbvio que vai ficar coisa de fora. Não é possível que vocês consigam colocar em 50 palavras o que eu expliquei em 1 hora e meia. E se vocês conseguirem, não fez sentido nenhum eu gastar 1 hora e meia, tá? Mas é justamente o exercício de tentar identificar o que está acontecendo que a gente coloca. Dê uma olhada com palavras e normalmente palavras separadas. Isso e aquilo, ou então o vetor, ou ponteiro, os artigos separados, eles contam. Contam sim, 50 palavras. Professor, vai dar para fazer 3 frases. São só 3 frases mesmo. Eu não estou pedindo para fazer livro. A ideia justamente E aí, nossa, é difícil. Conseguir resumir esse exercício, se vocês conseguirem extrair o importante, eu não estou preocupado com o resumo em si, mas se vocês. E aí, por isso que copiar de alguém não vai resolver. Eu pergunto, me dá uma frase aí. Você pega de alguém e coloca a frase. Não. O que eu estou querendo é o exercício de hierarquizar o conhecimento, de relembrar o conteúdo. E esse exercício é que vai ajudar a fixação. Então, o que eu estou fazendo é um exercício para vocês é, memorizarem, para vocês aprenderem melhor o conteúdo, tá? E aí, o resumo, dependendo do resumo, eu consigo saber também se o que eu expliquei. Às vezes a pessoa prestou atenção numa coisa que não é importante. Então, a ideia é que eu consiga dar feedback toda semana para vocês também, e com isso eu consigo ajudar vocês a melhorarem. E se alguém tiver tendo algum problema no meio do caminho, a gente concorda. Erro gramatical e concordância. Vai descontar? Eu gostaria muito, tá? Mas não. Eu não vou ser. Nesse momento eu não vou remover. Mas põe lá no Word para contar as palavras, ele vai sublinhar em vermelho, você entendeu? A gente soma, a gente vem, nós vamos. Vamos evitar esse tipo de erro. É bom, tá? Quer dizer, é bom evitar os erros, tá joia? Não vou descontar neste momento. Então dá para ganhar a palavra nisso. Sim, arranca todas as vogais, né? Cuidado, dependendo do que você tirar ou que você errar de concordância, a sua frase não faz sentido, né? E aí, se a sua frase não faz sentido, eu não vou entender. Se eu não entender, e eu não vou me esforçar para entender, tá? Eu tenho uma quantidade razoável de disciplinas e uma quantidade grande de resumos toda semana para ler, avaliar e dar feedback. Não entendi? Tá errado. Você não conseguiu se expressar adequadamente. Então, cuidado com o tipo de erro de concordância que você vai cometer para tentar resumir. Não é muito interessante, não. Tá joia? Então, é isso. Deixa eu parar a gravação aqui. Muito obrigado a todos. Até o momento.